Olá, galerinha do quinto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula onde continuamos a tratar de cartoons, mas de uma maneira bem diferente, que nós vamos dar uma animação aí para os nossos cartoons. E, logicamente, eu não estou sozinha, estou muitíssimo bem acompanhada. Hoje conosco, lá do time de Libras, está a Kelly. Bem-vinda, Kelly! Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelo seu excelentíssimo e maravilhoso trabalho, que faz com que o conhecimento das nossas aulas seja possível para todos, para muito mais pessoas. Então, esse é o valor de nós compartilharmos tudo o que sabemos, viu, gente? Obrigada, Kelly! E vamos, então, para o título desta aula. Se liga no cartoon! Agora, eu já vou chamar a atenção no título, porque todos perguntam, professora, mas cartoon com o M no final? Geralmente, vocês estão acostumados a ler o cartoon com 2 Os, N. Só que, como já disse em aulas anteriores, essa palavra, ela está na sua origem enquanto língua inglesa. No Brasil, nós tivemos a possibilidade da adaptação, por isso eu termino com o M. Nesta aula, veremos alguns cartoons em formatos diferentes, utilizando alguns recursos multissemióticos. Então, vocês precisarão de um olhar mais detalhado aos elementos apresentados em cada um deles, para compreender como os recursos multissemióticos complementam a mensagem do cartoon. Em aulas anteriores, nós já falamos de cartoon, já falamos de história em quadrinhos, de tirinhas, mas hoje nosso foco é exatamente um recurso multissemiótico. Agora vem cá, também já falamos sobre isso. Nós precisamos explorar todos os nossos sentidos. E uma maneira bem bacana de memorizarmos, digamos assim, essa palavrinha, recursos multissemióticos, é pensar na multiplicidade dos nossos sentidos, é aguçar todos eles. Quando você lê uma HQ, você pode ter, né, a linguagem verbal, que é a parte escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens, os balões com formatos diferentes, as onomatopeias, e tudo isso faz com que a sua atenção redobre na história, você entendendo esses elementos. Nós também podemos colocar movimento, música, tudo isso faz parte desses recursos, porque você estimula a visão, a audição, o tato, que nós vamos explorar também hoje. Então, todos esses recursos para trabalhar multissensorialmente conosco. Vejam, não é só ler, é interagir com o que produzimos. Interessante, né? Então, vamos lá. Não esqueci, não, um mural com habilidade para os meus amigos professores e também a sugestão de aprofundamento. Para começo de conversa, textos com recursos multissemióticos utilizam a linguagem verbal e a não verbal para transmitir uma informação, sua mensagem. Podem apresentar recursos tecnológicos, como animações e sons, assim como diversos elementos gráficos, ilustrações, cores, ícones e etc. Ícones aqui a gente pode acrescentar a questão dos balões nas HQs. Os recursos multissemióticos, muitas vezes, despertam mais que um sentido do leitor. Por isso, autores que optam por estes recursos os usam como artifícios para chamar a atenção do leitor, tornando suas produções mais atraentes desde o primeiro olhar. Gente, se vocês passarem por um cartaz escrito apenas da linguagem verbal,
Simples. Dependendo do seu tempo e da sua curiosidade, será que você para ler? Fica a dica. Fica aí a pergunta. Reflitam e respondam. Outro ponto. Numa segunda situação, se você passar por um cartaz que tem a linguagem verbal, mas tem uma imagem, está colorido, tem alguma coisa que você possa tocar, não é mais interessante de você se aproximar? Será que você não chama mais a tua atenção? É esse o foco desses recursos que nós temos para, digamos assim, animar aquela informação. Então, os recursos multissemióticos, eles complementam uma mensagem, uma informação e chamam a nossa atenção. Geralmente, nós paramos para ler algo quando tem imagens. E, às vezes, a provocação é tão grande que o autor não faz a linguagem verbal. O máximo tem um título e depois só a imagem. Mas você vai parar para prestar atenção. Fica outra reflexão. Comparei as situações. Eu estou confirmando que você vai. E você, será que você vai parar para ver? É isso que a gente vai perceber hoje. Vamos para mais uma telinha. Relação entre os recursos multissemióticos e o cartoon. Nós temos nessa imagem apenas um cenário com uma área verde, uma casinha ao fundo, flores e um caminho. Simples assim. A partir do momento eu vou ligar, vou dar o play nesse cartoon e vocês verão o que vai acontecer. O Brilho Oráculo vai deixar ele para vocês agora, na telinha. Eu quero que vocês prestem atenção nessa história. Você não me alcança, não conte vitória antes do tempo. Quem ri por último, ri melhor. Simples assim. E aí, o que vocês acharam disso? Gente, é um cartoon com uma história bem conhecida. A gente pode até nos remeter, nós podemos nos remeter a uma fábula. Vem cá. Você se lembra da fábula Raposa e a Lebre? E a história aí? A menininha estava na frente, a menorzinha, a amiga menorzinha. E depois a maior passou na frente e terminou a corrida delas. Isso é uma reflexão. Quais são os recursos que eu utilizei ali? Movimento, os balões de fala e as imagens. A começar pelo cenário. Continuando, vamos analisar isso mais a fundo. Qual é o tema desse cartoon? A gente sempre recorda muito essa questão do tema, né, gente? Que é o assunto. Qual que é o assunto desse cartoon? Uma corrida. Quais os elementos, os recursos utilizados deste modelo de cartoon? Os elementos multissemióticos que nós temos ali. Nós temos cores, movimento, os balões de fala. Eu vou colocar reticências porque a escrita é com vocês. E eu tenho uma dica. O cartoon que vocês acabaram de ver foi baseado em recursos mais tecnológicos. No entanto, podemos usar recursos como cor, formatos da ilustração, da escrita. Então, para isso, nós confeccionaremos um. Isso servirá de modelo para futuras exposições que vocês poderão fazer. Escolham o melhor formato para vocês e esbanjem a sua criatividade. E mãos à obra. Para produzirmos, então, outro cartoon. Então, já disse, nós vamos confeccionar sem recursos tecnológicos. Eu não criei um cartoon. Esse cartoon faz referência a uma aula anterior que nós já havíamos usado. E já havíamos conversado o assunto. O nosso foco hoje não é a mensagem que traz o cartoon, mas são os recursos que nós poderemos explorar neste cartoon chamado Namorados. Tá bem interessante ele. Ele está colorido, ele é repleto de imagens, o casal de namorados, o namorado com um baldinho de pipoca vazio, estendendo a mão para pegar o potinho de pipoca da namorada que está cheio.
Olha só. E aí, eles têm uma lua ao fundo, tudo romântico, mas parece que tá romântico só para namorada, né? Porque o namorado tá interessado na pipoca. Como é que nós daremos mais vida a essa imagem? Agora, nós faremos o seguinte, nós vamos trocar daquela lousa para isso aqui. Aqui, eu coloquei uma imagem em preto e branco. É aquele cartoon, gente, eu deixei só a sombra para não deixar linhas. E aí o que acontece? Aqui eu tenho um cartoon. Eu preciso colocar, dar vida a ele. Então, alguns elementos que eu coloquei. Primeiro, eu vou simbolizar o gramadinho. Vou colocar, aqui tem uma grama, né? Então, eu vou colocar um matinho aqui, ó. Então, eu vou cortar como se fosse uma grama. Então, eu vou cortar o meu cartoon. Então, o meu gramado. Eu dobrei um papel verde e tô fazendo assim, pequenos cortes que não cheguem até a dobra. Eu não vou, gente, todo mundo sabe que a gente sempre concorre com o tempo, então o meu não fica caprichado como o de vocês. Coloco aqui, gramadinho cortado. Parece uma franjinha. Aí eu vou abrir aqui. Eu vou passar cola na pontinha do meu gramadinho. E vou colocar no meu cartoon. Gente, percebam como cor já dá uma vida enorme, né? Preferencialmente torto não, né? Cortei. Colei. Para dar a impressão de gramado mesmo, eu vou dar umas dobrinhas aqui, ó, nos da frente, para dar a impressão que eu tenho diferentes aqui, ó. Viu? Ó, eu tenho um volume. Isso aqui, gente, visivelmente já dá para ver que tocando a gente tem noção desse volume. Pronto. Agora eu quero dar vida a essa lua linda que tá aqui. Só que eu mudei o formato, eu quero uma lua cheia e mais brilhante. Se eu tivesse só com o traçado, né, era só eu apagar e colocar outro recurso. No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu fiz uma lua, ó. Deixa o oráculo chegar. Chegou, ó. Eu vou pôr aqui, ó. E eu vou fazer, vou dar... O que eu vou fazer? Vou deixar a minha lua aqui, pra gente trabalhar. Gente, vocês podem criar como vocês quiserem. A construção é com vocês. Então, eu vou colar a minha lua. Pronto. Colei a minha lua. Aqui tudo, eu posso colocar cores, eu posso colocar brilhos onde estão as estrelas. Posso pintar aqui, ó, para dar a impressão de luminosidade. E essa é a minha dica para vocês trabalharem. É lógico, eu não finalizo, mas vocês podem criar como quiser, desde que vocês explorem a criatividade. E nós vamos ficando por aqui, o nosso Mão na Massa, como eu disse que nós estávamos fazendo, sugestão de atividade para a roda de conversa e para a produção de vocês. A dica é que vocês realizem, né, o cartoon de vocês, ou pode usar recursos tecnológicos também. O que aprendemos na aula de hoje e, lógico, a nossa telinha de avaliação, que é a sua participação direta na construção das nossas aulas. Muitíssimo obrigada pela companhia, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau!